Entre o ano 626 e o ano 612 a.C., Nabopolassar, rei da Babilônia, esmagou o que restava do Império Assírio e tornou-se o fundador do Império Neobabilônico. A expansão desse império se deu geograficamente no que se conhece como Crescente Fértil, um lugar no Oriente Médio muito bem irrigado por vários rios. Nabopolassar, o pai, e Nabucodonosor, o filho, construíram uma magnificente cidade como capital do seu império, a Babilônia. Ela era abastecida pelo rio Eufrates, uma cidade rica em ouro, com grandes templos, como um deles chamado Etemenanque, palácios luxuosos, dentre eles podemos citar o conhecido Jardim Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e muros que chegavam a 7 metros de espessura, que faziam daquela cidade um lugar seguro, rico e deslumbrante. Os muros eram intercalados por 8 portões principais, todos nomeados em homenagem às principais divindades babilônicas. O mais famoso é o portão de Ishtar, escavado por alemães e reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. No livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 4, Babilônia é descrita como um leão com asas de águia. E esse portal de Ishtar é revestido de imagens de 120 leões. Também foi encontrada durante escavações uma imagem enorme de um leão lançando-se sobre um homem, que permanece até hoje fora da cidade. Todas essas imagens testemunham do leão como um símbolo apropriado para a Babilônia Grande. A história bíblica e sua mensagem profética confirmam essa comparação de Babilônia com a imagem do rei dos animais, o leão. Nabucodonosor tornou aquela cidade 3 vezes maior em relação à época do seu pai. Era uma cidade capital, comercial e religiosa. Possuía 53 templos, 955 pequenos santuários e 384 altares de rua. A Grande Babilônia desenvolveu-se e teve seu poder insuperável graças principalmente a Nabucodonosor, como é dito em Daniel 4, versículo 30. Ele era um rei religioso e visionário. Esse rei por 3 vezes invadiu Jerusalém, e por sua visão e pela providência divina, na primeira leva, já trouxe para perto de si os jovens mais sábios e instruídos de Jerusalém. Dentre eles estava Daniel. Muitas são as evidências arqueológicas da época de Nabucodonosor. Inclusive, em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena encontrou um tablete dessa época. Nesse tablete, ele encontrou o nome Sarsequim, o nome do oficial babilônico mencionado em Jeremias 39, versículo 3. Ele foi um dos muitos reis e oficiais redescobertos da época de Daniel e Nabucodonosor. Mas vamos falar aqui especificamente de Daniel. Ele não foi somente um estadista em 2 reinos, o reino da Babilônia e posteriormente da Medopérsia. Porém foi um profeta, um homem leal a Deus. Desde o primeiro capítulo de Daniel, no versículo 8, encontramos ele sendo fiel a Deus, não participando da alimentação imunda, que na época também era envolta em costumes idólatras. Permanecia fiel a Deus acerca de hábitos de alimentação e orações. Esses hábitos não somente lhe deram força e uma vida longa, porém um pensamento claro e sabedoria e entendimento que vinham do céu. Vemos um homem que não cedia à idolatria, ao misticismo e aos costumes depravados da época. Ele não era comprado por poderes ou honras concedidas, como é dito em Daniel capítulo 5, versículo 8 e 17. É um homem que não temia falar as palavras de juízo que Deus lhe apresentara. Em Daniel capítulo 5, versículo 22 e 23 vemos isso. A história de Daniel é uma história exemplar, que apresenta um homem fiel, de conduta íntegra e entendimento incomparável, e de palavras verdadeiras. Essas características foram reconhecidas por Nabucodonosor e Belsazar, de modo que ele foi elevado às posições mais altas do reino. Seu mais importante testemunho resultou na conversão do próprio rei Nabucodonosor, como é dito em Daniel capítulo 4, versículo 34 a 37. Ele foi o porta-voz de Deus entre monarcas. A história da Babilônia, Nabucodonosor e Daniel é entrelaçada de tal forma que é dificílimo desassociá-los. Por exemplo, uma inscrição antiga extrabíblica relata rebeliões anteriores ao capítulo 3 de Daniel, onde o rei faz uma estátua buscando adoração e unificação do império. Isso apresenta um apoio histórico ao fato bíblico dele construir a estátua. Outra inscrição antiga foi encontrada revelando a loucura de Nabucodonosor, que também é algo descrito no relato do capítulo 4 de Daniel. Daniel como pessoa não é somente comprovado por essas relações com a história que foram descobertas pela arqueologia. Entretanto, o próprio fato de ser reconhecido também por 3 grandes religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo,
sem ter grandes contrariedades e com muito respeito, revelam que todas essas religiões convergem para uma pessoa real e não um mero mito que poderia ser fruto de inúmeras discordâncias entre as religiões. As descobertas arqueológicas revelam que Daniel viveu fatos relatados na história. E acredito que, além de ser uma pessoa literal, Daniel pode dar a você um exemplo de vida. O que é na sua vida que você deve resistir firmemente para continuar sendo leal a Deus?